Uma das coisas que me chamou muita atenção nesse vídeo, né? Foi maravilhoso tudo que foi falado até agora. Não terminei de ouvir, não, mas assim, o que me chamou a atenção? Logo no início, né, falou que a gente é uma comunidade que estuda o livro do céu, que a gente é chamada a voltar à ordem primordial, que a gente vive aqui para voltar à ordem, mas que a gente não precisa parar a nossa vida, né? Que somos pessoas comuns, que a gente vive, temos nosso trabalho na comunidade, a gente participa da igreja, né? Trabalha, tem nossa casa para cuidar, a maioria, né? Temos muitas ocupações e aí a gente mesmo assim consegue voltar à ordem primordial, que a gente não precisa sair do mundo, né? Assim, eu estava conversando com Jesus ontem sobre isso, que essa madrugada, nem sei. O que acontece? Quando ele mostra, quando ele mostra aqui na comunidade as pessoas que estão conseguindo viver na divina vontade, que ele dá o exemplo, né, das pessoas que estão vivendo e pessoas que vivem, que têm uma vida muito corrida. Gente, isso é uma glória tão grande para Deus. Nossa, eu fiquei boba. Eu falei, nossa, Jesus, é verdade. Que glória, que honra que o Senhor está. Como o Senhor está sendo glorificado. Porque pensa comigo, esse convite de Deus para voltar à ordem é para toda a humanidade. Para toda a humanidade, para todo tipo de pessoa. Para as mães, para as leigas, para os padres, para todo mundo. E aí ele não exclui ninguém. Então, quando ele pega um exemplo de uma pessoa, qual o meu exemplo, por exemplo, de uma pessoa que trabalha muito, como eu sempre estou falando aqui, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu não tenho muito tempo. Então, esse exemplo de vida é perfeito, porque a maioria da face da terra, a maioria das pessoas da face da terra tem a vida corrida como a minha. Então, ele mostra assim, não é desculpa. Eu estou chamando todos vocês, eu não estou excluindo ninguém. Essa santidade é para todos vocês, meus filhos, todos. A minha filha está vivendo na divina vontade e ela não tem tempo, igual você, uma mãe. Eu além de trabalhar durante a semana muito, de não conseguir nem fazer o que é proposto para eu fazer, eu ainda tenho meus filhos pequenos, tenho meu esposo, e aí no final de semana eu ainda sou catequista e participo da liturgia, eu ainda participo na comunidade aqui na igreja. Então isso é incrível o que Deus está conseguindo fazer na minha vida. E é para a glória dele. Então, quando Deus mostra um exemplo desse, a gente tem que falar: uau, Senhor, que maravilha, porque através essa alma pode ser multiplicada. Quantas pessoas estão na mesma situação dela? Muitas, muitas, milhões de mulheres, milhões de pessoas que trabalham o dia inteiro, que trabalham 10 horas por dia, que sai de casa de manhã e só volta à noite. E ele fala para essas pessoas: vocês também podem viver. Não precisa ser freira, não precisa se enclausurar. Você não vai precisar deixar as suas obrigações. Eu não estou te pedindo para sair do seu emprego. Eu não estou te pedindo para sair da faculdade. Eu não estou te pedindo para você largar seus filhos. Eu não estou te pedindo para você sair das suas pastorais que você gosta. Eu não estou te pedindo para não dar atenção para seus filhos. Eu só quero entrar na sua vida e viver junto com você tudo que você vive. E é possível. A pessoa vai falar: não, é impossível, porque para ser santa eu preciso rezar muito, eu preciso ficar em oração o tempo todo adorando o Senhor. E ele: não é assim. Se for assim, se for esse modelo de vida, de santidade que ele vai propor nesse tempo, poucas pessoas vão viver. Porque a gente tem que pagar nossas contas, a gente vive num mundo onde a gente tem que trabalhar. E a maioria vive assim, nesse sufoco. E ele vai falar: não importa, venha com tudo que você tem, só não venha com pecado. Foi só o pecado que eu estou pedindo para você parar de fazer. Mas o seu trabalho não. Ele fala, o trabalho edifica, né? Na palavra de Deus está assim. Então, é uma glória muito grande para Deus ter isso. Ter um exemplo. Eu não me ajuda, pai. Eu não tô conseguindo falar o que o Senhor me mostra, assim, tipo assim,
É tão incrível o que eu vejo, sabe? A grandeza do que eu vejo com ele fazer isso em mim, usar a minha vida como exemplo, é uma grandeza. Eu vejo uma grandeza tão grande e eu nunca vou negar isso para Deus. Eu nunca vou falar, pai, eu não vou mais trabalhar. Eu não vou porque eu preciso, eu não vou ficar agoniada, sabe? Falando assim, Senhor, é impossível, eu não mereço tanta graça, eu não mereço tanta graça, eu vou sair do emprego, eu vou deixar meu emprego, eu vou ter mais tempo para o Senhor, eu vou pedir para o meu chefe me tirar dessa função, eu vou pedir, porque aí eu vou ter mais tempo para pensar na divina vontade, para falar com o Senhor. Mas não é isso que Ele quer. Não é isso. Ele quer justamente uma pessoa que não tem tempo para servir de orvalho benéfico para todas as pessoas que não têm tempo. E essas pessoas que não têm tempo é a maioria esmagadora da face da terra, não só brasileiros. Imagina um chinês lá que trabalha 12 horas por dia, ele pode viver na divina vontade. Então é muito grande ele dar meu exemplo. Aí se a gente olha com os olhos dele para a glória dele, a gente nunca vai gerar em nós ciúme. Nunca vai quando a gente vê o exemplo de Aline, que também trabalha muito e tem tempo. Imagina, gente, tanto que ela trabalha, a casa dela é enorme. E a gente vê como ela tem tempo para fazer tantos vídeos, tanta coisa de nos colocar no colo, assim, e amamentar, né? Igual ela falou. Jesus falou que ela é essa mãe que amamenta, que isso, e a gente só não se nutre, só fica desnutrido se a gente não quiser beber desse leite, dessa fonte da graça. Então é para a gente ficar muito feliz, não tem motivos para a gente ficar triste em nenhum momento, é só tudo que acontecer para a glória de Deus. Se Ele nos corrige, se Ele nos corrige também é para a glória dele. A gente está numa comunidade onde é aceito correções. Isso é maravilhoso demais e a comunidade não se desfazer por causa disso. A gente não brigar, a gente continuar sendo irmãos, amando a nossa mãe e os nossos irmãos, apesar de tudo, apesar das correções. Isso é inédito no mundo. O que está acontecendo aqui é inédito. É inédito. Não existe uma santidade tão alta na vida de pessoas tão ocupadas. Tipo assim. Pode ser que nunca tenha existido uma santa, uma pessoa que está vivendo a santidade, que tem uma vida tão mundana, mundana no bom sentido. Não de mundana de pecado, mas de mundana de estar 10 horas por dia fora de casa, trabalhando com um trabalho que não tem nada a ver com a igreja. E mesmo assim a pessoa consegue viver isso, é inédito. É inédito porque, aí eu lembrei, quando Jesus chamou a Luísa, ele falou para ela assim, no livro do céu ele fala assim, eu chamei ela da estirpe dos pecadores, para ninguém ter desculpa de falar que não podia voltar à ordem, porque se ele pegasse uma virgem imaculada, a mãe dele, por exemplo, não serve de exemplo, porque ela é virgem imaculada, a gente ia falar, não, mas eu não posso, porque eu não sou virgem imaculada. Eu vivi no pecado, eu sou descendente do pecado. Aí ele vai e pega uma descendente do pecado e coloca como a primeira filhinha da divina vontade. Então, com esse exemplo, ele chama todos os pecadores. Então, ele não excluiu ninguém, porque ela é pecadora e foi purificada. Então, todos os pecadores estão convidados, não excluiu ninguém. Aí, beleza. Aí a gente olha para a vida da Luísa, a gente pode pensar assim: ah, mas ela ficava só na cama. Ela vivia só para Deus, ela não fazia mais nada. A única coisa que ela fazia era, no máximo, um bordado na cama dela. Ela não tinha filho, ela não tinha esposo. Então, para ela foi fácil. Não serve para mim, porque eu não posso viver o que ela viveu, eu não posso viver na divina vontade, porque eu sou casada, eu tenho filho, eu não tenho tempo igual ela. Então, para mim não serve. O que ele faz? Ele chama uma pessoa que é casada, que tem filho, que trabalha na igreja em duas pastorais, que, que, é, que é contadora, trabalha muito, trabalha numa empresa, 10 horas por dia, e ele mostra para o mundo, não é só para, assim, ele mostra na mente, né, das pessoas. Ela vive na divina vontade. Olha lá o exemplo, um exemplo. Então ele está mostrando para o mundo.
Não precisa ser igual a Luísa para viver, não é essa a minha proposta. Com a nossa vida, ele prova para o mundo a proposta dele, o que ele quer de nós, o convite que ele está fazendo, os termos, né, da aliança, como a gente está falando nesse vídeo de aliança. Ele mostra o que é essa aliança, qual é a aliança que ele está querendo fazer com a gente, o que ele fala através da nossa vida, que não precisa ser se trancada do quarto. Não, você pode ter sua vida normal que você vai conseguir. Então é só ficar feliz, pular de alegria e falar, nossa, então quer dizer, Pai, que o Senhor vai conseguir. O seu reino vai vir mesmo, já está na terra. E esse reino vai crescer cada vez mais, porque o Senhor não está excluindo ninguém, nenhum tipo de pessoa. Qualquer pessoa, uma pessoa que trabalha muito vai poder viver, então tá tudo certo. A gente vai viver o reino trabalhando, sem ter que ficar trancado em uma igreja adorando o Santíssimo, porque nós não temos tempo. Essa é a sua vontade. Então vai acontecer do jeito que tá, só não vai ter pecado. Isso é maravilhoso. Então foi muita coisa que foi falada assim, mas não ter, eu anotei aqui, não tem motivo nenhum para questionar nada, porque tudo que acontece aqui é para a glória de Deus. Tudo que acontece. Se a gente começar a falar, Deus, me explica por que o Senhor está fazendo desse jeito. Assim, deixa eu ver com seus olhos, Pai, para eu te glorificar. Porque tudo que o Senhor faz é bom. Então, se a pessoa que está liderando essa comunidade, eu tenho certeza absoluta que ela é o Senhor, o Senhor fala através dela. Então, tudo que ela está fazendo é bom. Só que eu não estou conseguindo enxergar, porque eu sou limitada. Então, me explica, Senhor, por que está desse jeito? Me explica o motivo para eu te glorificar. Aí Jesus fala no livro do céu que a reta intenção ilumina a alma completamente. A nossa alma é cheia de escuro, é trevas, e a reta intenção ilumina tudo. Então, se a gente tem a reta intenção de querer saber, perguntar, Senhor, me explica, para eu te glorificar, te agradecer, para eu me alegrar com o Senhor, para eu espalhar esse reino. Eu quero colaborar com tudo que está sendo feito aqui, né? Porque o Senhor está querendo que a gente seja governador do céu, corredentores, reis, rainhas. Isso é maravilhoso, então você tem que agradecer. Só que eu tô triste, eu não tô conseguindo entender. Me explica, não tô conseguindo. Ele vai explicar, como ele me explicou ontem, que ele faz quando ele dá meu exemplo. Ele mostra que é possível para qualquer pessoa que vivia completamente no pecado. E aí, como foi falado, o problema maior da humanidade, o problema maior assim que Deus sofre mais, não é com os pobres pecadores, é com os desonestos. Eu era uma pobre pecadora que vivia nas trevas da ignorância. E aí ele me converteu assim, ó, ele interveio assim na minha vida e foi muito rápido. Bastou ele falar comigo assim e eu fui. Bastou eu entender que o amor verdadeiro existe, que eu não sabia que existia. Então, e aí ele consegue, se ele fez isso comigo, eu sou uma prova viva de que ele fez isso comigo. E ela deu exemplo, né, de pessoas que se convertem através de sonhos, de coisas. Que ele intervém assim, ó, e a pessoa se converte assim, ó, nunca mais volta a pecar. Ele mesmo, sem intervenção de nenhum humano. Ele fez isso comigo. E aí ele pode fazer com... o ato dele é infinito. Ele faz isso comigo e faz em várias pessoas. Em série, assim, né? Em série. E aí o problema é a desonestidade. O problema é a pessoa que sabe a verdade, que é um cristão católico, ou só cristão evangélico, e não fala a verdade, não vive a verdade de Cristo, não vive o evangelho. Conhece, mas não vive. Isso que deixa o coração de Deus dilacerado, porque ele é exemplo para outras pessoas não procurar Deus. Porque imagina uma pessoa lá que convive assim, né, numa empresa, por exemplo, e ela é evangélica, pregadora, missionária. Então e aí de repente ela tem alguma atitude que todo mundo percebe, de desonestidade. Quem vai querer seguir Cristo? Se ela prega a palavra de Deus e ela tem um comportamento desonesto, pior do que quem não segue a palavra dele, você vai
Isso vai atrair as pessoas para Deus? Não vai. Vai escandalizar. Na verdade, vai escandalizar. Isso é triste porque, além de você ofender a Deus, porque você sabe a verdade, você escandaliza as pessoas por causa da sua atitude. Escandaliza, é motivo de escândalo. Porque você está lá na igreja e aí você não vive aquela palavra, e você fala, mas como que essa palavra não consegue transformar a vida dessa pessoa? Não vai transformar a minha. Então é isso, amém.